Queridos irmãos, nesse momento, eu os convido para juntos nos unir em pensamento e elevarmos ao nosso grande Pai, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesse plano, para aprendizado, para esclarecimento, para evolução moral e espiritual. Agradecidos também pela intercessão do Mestre Jesus, pela intercessão dos nossos amigos espirituais que incansavelmente nos acompanham, nos orientando, nos inspirando, nos amparando, nos consolando nos momentos mais difíceis, para que possamos, pelo menos em parte, cumprir a nossa missão que nos propomos ainda no plano espiritual. Agradecidos, pedimos autorização para iniciar o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Faremos hoje uma reflexão do capítulo 12 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Especificamente do item 1 ao item 4, pagar o mal com o bem. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeio e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornarei filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para os bons e para os maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis com isso a mais que os outros. Os ímpios também não fazem? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrarei no reino do céu. Isso está contido em Mateus, capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. Lucas, no seu capítulo 6, versículos 32 a 36, menciona também muito próximo a isso. E ele nos diz que, se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam. E se não fazeis o bem, senão aqueles que o fazem a vós, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis com isso, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas para vós, digo, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem esperar nada de volta. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus. Sede, pois, repleto de misericórdia, como o vosso Deus o é. Amar ao próximo é o princípio da caridade. Mas amar os inimigos é a aplicação sublime, é uma virtude que vence o egoísmo e a vaidade e o orgulho. Ainda nós, a grande maioria, não tem consciência exatamente do que seja amar. Porque nós ainda não temos esse entendimento, ainda não temos uma maturidade suficiente para poder entender realmente o que seja amar. Mas Jesus, nos seus ensinamentos, nos demonstra exatamente como é isso.
Ele não nos diz para amar os inimigos e ter a mesma afeição daquelas pessoas que nos são próximas, a qual nós temos afinidade. Ele nos ensina que amar o inimigo é ter-lhe respeito, é desejar-lhe o bem, é abster-se de tudo que possa prejudicá-lo. É cumprir todos os deveres que se tem para todos nós que vivemos em sociedade, para a paz, pela manutenção da harmonia entre nós. Ignorantes, nós acreditamos que o inimigo é um ser nocivo e que somente está aqui para nos perturbar e que a morte é a saída para que possamos nos livrar deles. Para que alguém possa se tornar nosso inimigo, nós precisamos ter tido uma relação de proximidade, uma relação de amizade. E aí, isso é uma amizade que adoeceu. É uma relação que adoeceu. E pode ser que o inimigo seja somente aquele que não comunga da nossa opinião, pensa diferente e é contra aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós pensamos que seja o correto, aquilo que nós desejamos que seja o certo, o comportamento que nós queremos. O que Jesus nos ensinou, a intenção que nós devemos ter para com o outro é não ter ódio, nem rancor, o desejo de vingança daquela pessoa. Essa é a forma como Jesus ensina, como dizia que deveríamos amar. Porque sabemos que esse dialeto hebraico daquela época eram muito poucas palavras que existiam. Então, os sinônimos, muitas palavras eram sinônimos e que queriam dizer diversas coisas, representavam diversas coisas. Esse amar aos inimigos que Jesus nos orienta é nós poder fazer, devolver o mal que nos foi feito com o bem, sem intenção de humilhar a outra pessoa. Se ocorrer uma possibilidade de que haja uma reconciliação, nós não dificultar ou impor condições para que isso aconteça. Isso tudo é proceder para o bem do outro e para o nosso também. Porque muitas vezes nós somos o inimigo. Porque quando nós sentimos raiva, nós não desejamos o bem do outro, nos aflige o bem-estar do outro, então isso quer dizer que somos nós o inimigo. E para que isso possa acontecer, de nós conseguirmos tratar com respeito aquele outro ser, é necessário nós seguirmos aquele conselho daquele dito antigo, não é? Conhece-te a ti mesmo. Nós termos a coragem de olhar para nós mesmos, identificar as nossas invejas, o nosso orgulho, a nossa vaidade e todos aqueles sentimentos contrários às leis de Deus. Que isso tudo é que nos faz ter essas experiências negativas, de nós fazermos inimizade com as pessoas, mesmo sabendo que nós necessitamos um dos outros nessa existência, em outras. Porque aqui, nesse plano que nós fazemos, aquelas amizades que vão perdurar e que vão se tornar a nossa família espiritual, com quem nós vamos contar por diversas e que futuramente, talvez infinitamente, em encarnações, no amparo, no auxílio, naquilo tudo que Jesus nos recomendava, para que possamos galgar planos mais elevados.
Admitirmos as nossas fraquezas já é um princípio, um começo para que nós possamos mudar a nossa vibração e nos elevarmos, não é? Porque nós temos que saber que a vida presente não é tudo. Nós evoluímos é pelo sentimento, não é pelo conhecimento. No momento em que a nossa razão vai sendo esclarecida e desenvolvida, nós não temos mais razão, não temos mais desculpa para continuar agindo no erro. Nós, seres humanos, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolhas. E as escolhas corretas é que nos encaminham para a felicidade. A velocidade do nosso progresso evolutivo depende dos esforços que nós fazemos para atingir a perfeição. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa responsabilidade? Nós sabemos que todos nós temos uma missão, grande ou pequena. A pessoa feliz, ela não se detém a pensamentos negativos. Nós precisamos sempre estar cientes dos malefícios que traz para nós devotar ódio aos supostos inimigos. Nós baixamos a nossa vibração e começamos a criar hábitos nocivos, tanto a eles quanto a nós. Quem já não ouviu falar que o universo nos devolve tudo aquilo que nós enviamos para ele? Nós precisamos ter essa consciência. Além de que o bem-estar, esse reino dos céus que nós tanto desejamos, nós encontramos em qualquer lugar. Nós já sabemos que não é um local físico, não é aquele céu onde nós vamos ficar nos campos verdejantes. Esse reino dos céus é interno. E Deus nos propicia de muitas formas para que nós não tenhamos inimigos. Como já disse, a escolha é nossa. Eu ouvi falar alguma vez que talvez seja uma das coisas mais inteligentes que eu já ouvi. Que não é sentindo ódio da outra pessoa que a nossa vingança se completa. Que a melhor forma que nós temos de nos vingarmos, entre aspas, de alguém é ficar quietinho. Porque quando nós não ficamos curtindo aquele ódio, aumentando, incentivando para que essa desavença persista, é aguardar. Porque Deus, de alguma forma, aquela pessoa que nos ofendeu, Deus coloca no nosso caminho com uma necessidade premente daquela que só nós podemos resolver. E essa pessoa tem que vir cabisbaixa, humildemente, nos solicitar apoio, nos solicitar ajuda. E é dessa forma que nós temos a oportunidade de devolver com a bondade aquela ofensa ou aquilo que nós entendemos que tenha nos prejudicado. Porque na maioria das vezes o perdão tem que ser direcionado a nós mesmos, nós nos perdoarmos, porque nós temos uma facilidade muito grande de nos melindrar. Porque nós não nos conhecemos e nós muitas vezes não nos aceitamos. Então, qualquer coisa que o outro faça, aquilo nos atinge de uma forma gigantesca, às vezes superlativa, muito maior do que realmente deveria ser. Nós precisamos aceitar que todas as pessoas têm algo bom, até aqueles que nós consideramos como inimigos. Ninguém é totalmente mau. E nós precisamos, para conseguir nos melhorar, aceitar isso. E a ver os outros como Jesus,
olhar somente o lado positivo. Isso nos auxilia bastante. Nós não precisamos nos deter nessa ideia de que se eu aceitar aquela pessoa, eu vou estar concordando com os erros deles. Não, de forma nenhuma. Mas ver aquele lado positivo e incentivar, assim como Jesus fazia, porque ele era cercado de pessoas de má vida. É onde ele achava a melhor forma de poder auxiliar. E nós nos afastamos, ao invés de buscar, tentar entender, tentar realçar aquilo que tem de melhor cada pessoa. Jesus nos tratava com respeito, esse amor que nós ainda não entendemos. E as pessoas, para poder ficar junto a ele, tinham atitudes melhores, porque eram reconhecidas como seres filhos do Pai. E isso nos fazia querer crescer, fazia querer ser melhores. Quando nós nos deixamos envolver pela sintonia de ódio, de raiva, nós vibramos numa faixa vibratória inferior. E isso faz estacionar a nossa evolução. E também pode nos causar enfermidades. É como se nos contaminassem com lixo, com algo que não é propício a nós. Nós recebemos esse corpo físico, na grande maioria, perfeito. E nós precisamos dele, dessa vestimenta, para podermos realizar o nosso aprendizado, realizar a nossa evolução. E com todas as habilidades necessárias para termos uma vida regular por aqui. Aquelas provas que nós já ultrapassamos e muitas vezes ela nos traz um certo desconforto porque nós saímos da nossa zona de conforto. Então nós vemos como algo que, para quem não está esclarecido, como um castigo, mas na verdade não é. É aquela nossa prova para ver se nós já estamos capazes de superar, para verificar o nosso grau de aprendizado com as lições que nós recebemos diariamente na existência. E cabe lembrar que quando nós já ultrapassamos aquilo, nós não precisamos passar novamente. Então tenhamos resiliência para aceitar essas provas divinas e saber que somente recebemos aquilo que nós já estamos capacitados a superar. Lembramos sempre da bondade divina, da bondade no nosso Pai maior, que de tudo faz para que possamos vencer e vencer-nos diariamente a nós mesmos, aquelas dificuldades que nós nos impomos. Nós temos essa possibilidade, nós temos capacidade. Deus, Ele auxilia aqueles que Ele escolhe para cada missão. E tudo isso só nos é permitido no momento em que nós já estamos prontos, amadurecidos para enfrentar aquilo. Então, que sejamos honestos conosco mesmo, que deixamos de lado a nossa preguiça, que façamos mais esforço para poder nos superar. Acreditar mais em Deus do que em nós mesmos. E poder remover todas essas montanhas que nós colocamos no nosso caminho, pelo nosso pensamento. Que possamos agir de acordo com as leis divinas, de acordo com as leis de Deus. Sejamos úteis, aqueles instrumentos afinados que é necessário para que possamos trabalhar, que possamos ser úteis para que o plano espiritual possa trabalhar através de nós. Deus não vem diretamente nos auxiliar.
ele se utiliza do homem para ajudar o homem. Então, tenhamos essa consciência. Arregaçamos as mangas e vamos em frente. Estamos nesse processo de transição do nosso planeta. E então estamos tendo uma oportunidade grande de poder reformular as nossas atitudes para que possamos permanecer neste planeta que está em ascensão. Mas também temos esse compromisso de poder amparar aqueles amigos, aqueles irmãos, acordar, esclarecer, sermos a luz no caminho dos outros, daqueles que ainda estão mais atrasados. Estamos nesse plano em esquecimento, mas o nosso coração sabe, a nossa consciência tem a certeza de que viemos aqui a trabalho nosso e de todos aqueles que nos cercam. Jesus nos deixou o Consolador para nos relembrar de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Que façamos uso consciente de todas as obras de Kardec, aquele escolhido para nos auxiliar nessa parte didática. Tudo está muito bem explicado. E são livros de estudo. Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, devem ser nossos livros de cabeceira, para que possamos fazer uso deles sempre que o aperto, que as dores nos afligirem, sempre que a dúvida nos atingir. Sejamos os instrumentos afinados da espiritualidade. Agradecidos, pedimos a proteção do nosso Pai Maior, para que possamos permanecer nesse plano, nesse planeta que está em ascensão, abençoados e merecedores, apesar de muitas vezes as bênçãos recebidas estarem aquém daquilo que nós, estarem além daquilo que nós fazemos. Recebemos muitas vezes antes de merecermos as graças. Sejamos dignos de ser chamados de filho do Pai. E para encerrar, com a poesia de Alta de Souza, a prece. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhado nos prantos da amargura. Derramai vossa luz, toda a esplendores da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjo celeste, mais amor, desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Que assim seja. Fiquem em paz e que Jesus nos acompanhe sempre.